Bem, pessoal, nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre produção com base no manejo integrado, voltado, logicamente, para a fruticultura. Vamos, então, ver umas questões relacionadas a o que o produtor precisa fazer para produzir, né, usando o manejo integrado, né, que, em resumo, são ações, né, visando a sustentabilidade em todos os seus aspectos. Tá? Então vamos ver como é que isso se procede, né, de maneira mais prática, assim, executável no quesito regulamentação, documentação, registros e etc. Tá? Então, a produção integrada é um sistema então que envolve a sustentabilidade, como eu tinha falado, né? É uma garantia para o consumidor que os produtos, né, que eles estarão consumindo estão sendo produzidos de maneira sustentável, tá? Não estão contaminando a natureza e tal. Bom, isso aí é tudo algo que eu acredito que a maioria de vocês já tem uma vasta noção, né? Então, eu destaquei algumas palavras aqui do conceito, né? Preservação, equilíbrio, tudo economicamente, socialmente, ambientalmente sustentável, né? Equilibrado. Então, esse é o resumo geral. Bom, mas como que surge a produção integrada? Ela surge, então, no Brasil, no final dos anos 90, né, mas na Europa, anos 70, aí, na década de 70, então, que foi criado. No Brasil, as primeiras ações foram por volta de 1998, 99, né, começando pela cadeia da maçã. Tá? Por quê? Porque os países da União Europeia, né, os países que importam frutas aqui do Brasil, maçã na época, eles começaram a pressionar as questões de sustentabilidade. Então, começaram a exigir garantias do processo produtivo, ou seja, garantias que a produção de maçãs não estava sendo feita de maneira a degradar o meio ambiente, a contaminar as águas, as frutas, né, com defensivos químicos. Então, ela surge com essa pressão aí dos países importadores, né, visando então a garantia de um produto seguro e rastreável, né? E aí foi necessário então um instrumento para orientar e institucionalizar esse sistema de produção. Aí produtores e órgãos, né, governamentais, empresas e tal, começaram a pressionar então a BPM, MAPA, para criar uma regulamentação. Né? Então, o que tem de registro ali de material que eu acessei com relação a esse histórico, basicamente é assim que se desenha, que se dá o início da produção integrada no Brasil, partindo então dessas demandas externas e fazendo com que os produtores se organizassem, né, juntamente com os órgãos reguladores, né, os órgãos reguladores então que criassem, né, essas normas para se dar uma garantia para o comprador que o produto que ele estava levando estava sendo produzido de maneira sustentável, tá? E aí tem registro também dos materiais aí de um programa chamado Profruta, que foi um programa de desenvolvimento da fruticultura, né, nesse aspecto aí, nessa linha de produção integrada. Bem, então, a partir disso, né, começa com a maçã e agora a gente já tem ali regulamentação para 33 produtos para a produção integrada, que vocês vão ver mais adiante. Aqui tem essa imagem aqui do marco legal da fruticultura com produção integrada, né, o marco legal da PIF, Produção Integrada de Frutas, no Brasil. Então isso foi o início. E agora, o que a gente tem, né, na atualidade? Este selo aqui, que se chama Brasil Certificado, onde consta então um QR Code e as informações aqui da certificação que o produto foi produzido de maneira integrada, né, nesse sistema de produção integrado que envolve uma série de controles aí, tá? Bem, o primeiro passo para a adoção, ou o passo a passo para a adoção da produção integrada pelo produtor. Então, o produtor ele vai precisar receber orientações do Ministério da Agricultura, tá, para adotar as
BPAs. O que são BPAs? Boas práticas agrícolas. Então, tudo que envolve produzir de maneira sustentável são relacionados a essas boas práticas. Então, tem uma série de normas ali que nós vamos olhar algumas para cada produto, né, chamado de normas técnicas específicas, onde diz o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é recomendado, o que é proibido e assim por diante no sistema de produção. E também tem os pontos, né, que a auditoria vai avaliar quando ela for na propriedade para identificar se a produção, né, está sendo feita de maneira a atender essas normas técnicas específicas. Tá? Então, o segundo passo é o produtor, logicamente, adotar essas normas técnicas específicas, seguir todos os passos, né, as regulamentações, né, as exigências dessas normas. Tá? E essas normas, então, foram construídas em uma parceria entre pesquisa, extensão, ensino e produtores. Tá? Então, essas normas vão dar uma garantia de um produto diferenciado, com redução de custos e maior rentabilidade. O terceiro passo é a avaliação da conformidade. Então, após o produtor adotar as normas técnicas específicas do produto, vamos supor aqui o morango. Tá? Então, o produtor implementa, depois de cerca de 1 ano, né, usando essas normas, aí vai ser feita uma auditoria, que é a avaliação da conformidade. Então, vai ser analisado, a auditoria vai fazer a verificação se o produtor está realmente seguindo essas normas. Tá? Essa auditoria, então, é feita por uma empresa. A gente tem uma empresa ali que eu vou deixar também material ali no Moodle para vocês conhecerem, né? Que está credenciada ao Inmetro. Tá? Então, essa empresa, essa auditora, né, ou essa auditoria, ela é feita por uma equipe que é credenciada ao Inmetro. E o Inmetro, então, é o que participa desse processo, né, de avaliação da conformidade por meio do cadastro da empresa auditora para fazer a avaliação da conformidade. E o quarto passo é a obtenção do selo, certificação PI Brasil, né, e selo de identificação da conformidade, que vai ser então conferido ao produtor após a aprovação no passo 3, né, a aprovação na avaliação da conformidade. E aí depois o produtor pode comercializar esse produto dele com o selo Brasil certificado, esse que a gente viu aqui, né, com todas as informações e garantias, né, que foi produzido dentro do sistema integrado. Tá? Bom, as normas técnicas, como eu falei, então a gente tem no site aqui do mapa, né, nós temos 33 culturas agrícolas com normas técnicas. Tá? Então aqui está o site, eu vou deixar esses slides também, mas tem no Moodle o link, né, direto para o site que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, deixa eu só achar aqui. Tá? O site que vocês vão ser direcionados inicialmente é esse aqui chamado Produção Integrada. Né? Tá aqui o link, né, mas aqui a descrição do site, né, mas eu vou deixar o link para vocês. Então tem aqui as informações de vários pontos, né, da produção integrada. Tem inclusive vídeos aqui, vai para o canal do YouTube, onde tem vídeos. Teve um evento que o seu Iragami participou, que está clicando aqui nesse canal do YouTube, né, vai ter algumas palestras, né, e vai ter informações adicionais. Né? O seu Iragami, então, ele produz, né, dentro da produção integrada. Bom, aqui o que tem então? Tem o que é a produção integrada, boas práticas agrícolas, como aderir, as normas técnicas que eu falei para vocês, capacitações, legislação, sistema de gestão, cursos, publicações e vídeos. Tá? Então tem bastante material aqui, inclusive eu usei muitos deles para montar esses slides aqui, para deixar de uma forma um pouco mais didática, né, para vocês. Mas as informações estão aí, tá? Não vou abrir tudo aqui, né, mas
dentro da legislação, vamos dar uma olhada aqui, tem todas as leis, né, da produção integrada, tem uma série de leis. Temos aqui também, deixa eu ver o que mais, publicações, cursos não tem muita opção, né, acho que tem um disponível agora para o próximo, que ele direciona aqui para o E-Campo da Embrapa, onde tem para a produção integrada de hortaliças, se não me falha a memória, né? Mas isso aqui vai mudar em função da oferta. O que mais? Alguns videozinhos ali e as normas técnicas, tá? Vou mostrar para vocês aqui onde que se encontra, o que tem aqui. Então tem todas as normas para essas 33 culturas aqui, começando pelo abacaxi, amendoim, anonácea, arroz, banana, batata, borracha, café. Bom, uma série de frutíferas e não frutíferas, né? Cebola também. Citros, coco, a maioria é frutífera, tá? Flores, goiaba, inhame, maçã, então a maçã foi a primeira, mamão, manga, maracujá, melão, morango, oliveira, pêssego, pimentão e tabaco, tomate, pimenta, trigo e a uva, por último aqui, tá? Então, aqui vocês podem acessar, então, todas as normas. Então, vamos pegar um exemplo do pêssego aqui, tá? Clicando no pêssego, vamos abrir todos aqui esses anexos, né, para o pêssego. Então, tem a legislação aqui, legislação 2003, que aprovou, né, as normas técnicas específicas para o pêssego. E aqui, olha que interessante, então tem o que é obrigatório, o que é recomendado, o que é proibido, o que é permitido com restrição em cada uma das etapas aí, desde a produção, comercialização. Então, são vários pontos aqui, então não sei quantos tem, né, para cada cultura vai ter uma série de pontos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, técnicas de colheita, tá? O que é aqui obrigatório, o que é recomendado e o que é proibido. Obrigatório, deixa eu ver aqui, atender os regulamentos técnicos específicos do ponto de colheita para cada cultivar, tá? Colher a fruta de forma cuidadosa, proceder à higienização dos equipamentos, etc, etc, tá? O que é recomendado? Usar o sistema de boas práticas, implementar o sistema de boas práticas agrícolas, proceder à seleção de frutas durante a colheita, transportar as frutas no mesmo dia, aferir os instrumentos de avaliação do ponto de colheita, né, como por exemplo o penetrômetro, né, tem que fazer aferição. O que é proibido aqui? Manter frutas do sistema de produção integrada de pêssego em conjunto com as outras isentas da produção, sem a devida identificação. Tá? Então isso é proibido, ou seja, você não pode misturar as frutas sem estar identificado. Das que foram obtidas no produção integrada de pêssego, não pode deixar misturado com as não produzidas na produção integrada de pêssego. Frutas caídas no chão, não pode colocar nas caixas, e misturar com as frutas da produção integrada, tá? Então são questões aqui básicas assim, né? no quesito colheita, né? Olha, outro interessante aqui, fitorreguladores, né? O que é proibido utilizar fitorreguladores sintéticos na produção integrada de pêssego. Então isso vai mudar, né? O cerne principal vai ser o mesmo para cada cultura, mas muda as especificidades. Tá? E aqui tem produção integrada de pêssego, o caderno de campo, tá? Então onde o produtor vai fazer todos os registros, tá? Informações da parcela, aplicação de agrotóxico, né? A adubação, né? Cultivar, data de aplicação, produto, dose. Então o produtor tem que manter todos os registros aqui no caderno de campo. Tá? Aqui tem o caderno de pós-colheita, tá? Bem, então tem as informações aqui da parte de pós-colheita, local do produto, né, com relação a limpeza e higienização, né, local que o produto foi, que a dosagem foi feita, controle da recepção do pêssego, né, data de recebimento aqui, código cultivar, número de caixas, né, os defeitos que eles apresentam, né, o tamanho, né, o diâmetro, né, para avaliar o calibre, a firmeza, o açúcar médio e qual o destino dele. Tá? Aqui o mapa da fruta armazenada, tá? Qual câmara está, a capacidade dessa câmara, temperatura, umidade e assim por diante. Tá? Então são vários, aferição de instrumento, então são vários controles, né, que o produtor, o armazenador tem que fazer. Aqui o controle para expedição, né, tem que identificar então vários
registrar, né, várias informações, né, de defeitos também, maturação, embalagens. Bom, então uma série de requisitos aí. Tá. E a auditoria, né? O que a auditoria vai fazer? No campo, quando ela for, né, o que a auditoria vai ter que avaliar? Logicamente, seria as informações da identificação, e aqui ela vai avaliar a sanidade das plantas, está bom, regular, fraco, comentário, produtividade, proteção dos colaboradores, está conforme, não conforme. Bom, são todos aqueles pontos, ela vai verificar se está de acordo ou não. A auditoria também vai fazer a avaliação de pós-colheita. Aqui é ainda de campo, tá? Esse outro anexo. Aqui é na empacotadora, que já é na parte de pós-colheita. Então, o que a auditoria vai ter que observar? Tá? A capacitação dos colaboradores, como é que são os recursos naturais, se tem plano de preservação, a correção de problemas ambientais. Tá? Então, vários quesitos aí que a auditoria vai ter que avaliar na parte de processamento. Tá? Aqui um outro anexo relacionado ao processamento. E aqui não abriu. Opa, não, aqui é o mesmo site lá que eu tinha aberto no início. Bom, então eu peguei pêssego aleatório aqui, mas em qualquer outras vocês vão ter as normas aqui específicas para cada um desses produtos. Né? Então aqui eu tinha colocado para maçã, também coloquei nos slides aqui o que o produtor vai ter que atender, né? O que é obrigatório, o que é recomendado, o que é proibido, semelhante ao que eu abri de forma aleatória ali, que peguei o caso do pêssego, né? Mas a maçã, então, só para vocês verem, eu printei algumas telas lá, daquele mesmo local. Vocês podem ver que tem informações semelhantes aqui que o produtor vai ter que registrar e aqui o que a auditoria vai fazer de avaliação, né? Então, o que ela vai fazer? Por exemplo, entrevistar o responsável técnico para avaliar o nível tecnológico empregado no pomar. Tá? Então, vários pontos aí. Aqui também, né, o que o produtor tem que atender na questão da maçã. Na pós-colheita, o que a auditoria vai avaliar. E na uva também temos o mesmo esquema ali no site, mas eu tirei um material mais ilustrativo que o mapa disponibiliza no site com relação à uva. Tá? A uva ela saiu uma atualização das normas no dia 2 de junho do ano passado, 22, que trouxe algumas atualizações. Aqui então está o link para a instrução normativa. Tá? E aí eles fizeram um materialzinho bem didático, ilustrativo, né, sobre a produção integrada de uva para processamento. Tá? Então eles fazem uma divisão aqui em áreas temáticas, né? São 13 áreas temáticas que devem ser respeitadas, né? Para a uva estar atendendo às normativas da produção integrada. Então começa aí com capacitação, gestão ambiental, material da propagação, implantação dos vinhedos, nutrição, manejo do solo, irrigação, manejo da parte aérea, produção da planta, colheita, carência de sistema de rastreabilidade e auditoria, análise de resíduo e assistência técnica e mão de obra. Tá? Então essas áreas temáticas aqui eles fazem um roteiro básico em seis etapas da conformidade para a concessão do selo. Tá? Então essas 6 etapas aqui são relacionadas à parte de produção, registro, né, e processamento, né, e expedição dos frutos. Então aqui começando com a organização e gestão da propriedade. Tá? Então o que tem que ter? Capacitação dos produtores e colaboradores na fazenda e na vinícola, tem que ter gestão do ambiental, dos recursos, né? Tem que ter um material propagativo, oriundo, logicamente, de viveiros certificados, né? Tem que implantar os vinhedos aí dentro de todas as normas ali que a instrução, né? As normas técnicas, elas exigem, tá? E aí toda assistência técnica, tanto no campo quanto no estabelecimento vinícola, né? Tem que estar adequado. No escritório tem que ter toda a documentação, então tem que ter os documentos para garantir o cumprimento de tudo o que está sendo realizado, né? Desde carência, confiabilidade, rastreabilidade,
Então, vários quesitos, né, vão ser checados pelo registro, né, das informações que estarão no escritório. O manejo integrado da produção. Então, o que é importante? Tem que fazer o registro da entrada de produtos, né, entrada e saída de adubos, fazer adubação orgânica, tá, de acordo com a recomendação. O que não pode fazer, o que é proibido, né? Produtos sem recomendação, sem registro, né? O que é bastante lógico, né, para nós que somos da área entender, né? Então, logicamente, não pode fazer isso. Como, por exemplo, aqui a água de irrigação, né, que não atende os padrões da legislação. Tá? Então, tem que verificar a salinidade, fazer análise da água, da salinidade, tá? Administrar a irrigação de maneira a atender as necessidades da planta e respeitar as condições e adequar, né, de acordo com as condições meteorológicas. Adotar técnicas de conservação do solo, manter diversidade de espécies no entorno do vinhedo. Tá? Então, tudo relacionado a produzir de maneira adequada, respeitando, né, o ambiente e toda a necessidade da planta. O quarto passo ali, armazenamento e preparo de agrotóxicos. Então temos que ter um cuidado bastante grande com relação à parte de agrotóxicos, né? Então nós temos a grade de agroquímicos para a produção integrada. Aqui no caso da uva eu deixei um print aqui do documento, também disponibilizo no Moodle. Para maçã também tem, então aqui atualizado para esse ciclo agora, né, 2022, 2023. Então todos os agrotóxicos e agroquímicos que podem ser utilizados dentro da produção integrada de maçã. Então é extremamente importante o produtor respeitar isso. Também temos aqui alguns outros elementos aqui, como respeitar os agrotóxicos permitidos para a cultura, tá? E tudo mais que a gente conhece, né, pela nossa experiência, né, agrícola, né? Fazer tríplice lavagem, devolver as embalagens usadas, né? Então, todo essa sequência, né, que a gente aprende na graduação. Colheita e classificação, embalagem, etiquetamento da produção. Tá? Tu não pode usar sanitizantes que não são recomendados, tá? Para contato com os alimentos, tá? E livre circulação. Então, tem que cuidar com a sanitização dos ambientes, né? Das embalagens. Tá? Não pode colocar folhas, galhos, resto de culturas dentro das caixas de colheita. Isso aqui é muito vale, né, para tudo, né, porque vai disseminar patógenos que causam podridões, vai aumentar as perdas em pós-colheita. Então, manejo que todos os produtores devem adotar, mesmo não estando na produção integrada, né. Então, tem que ter possibilidade de rastrear todo o lote, tá? Realizar o desengaçamento das uvas imediatamente chegadas mesmo na vinícola, manter a rastreabilidade, como eu já falei. É proibido armazenar e transportar os produtos da produção integrada de uva junto com outros sistemas de produção, tá? Então, são alguns detalhes aí. A amostragem em resíduos, né? As amostras devem ser coletadas de acordo com os parâmetros estabelecidos para garantir que a análise, né, de agrotóxicos seja correta, né? E manter uma lista contendo os limites máximos de resíduos agrotóxicos permitidos para os países importadores e elaborar plano de ação caso esses limites, né, sejam excedidos. Aqui tem uma reportagem, né, da certificação dos primeiros vinhos do Brasil, tá? Que está dentro dessa produção integrada de uva para processamento, que eu vou deixar essa notícia no Moodle também para vocês acessarem e lerem, né, a reportagem ali dos primeiros vinhos produzidos, né, dentro do sistema de produção integrada, certo?